Magali, bem-vinda ao nosso grupo hoje com comentário, né? E o espaço é todo seu, o microfone seu, fique à vontade, tá? Bem-vinda. Obrigada, André. Obrigada, Avenir. Obrigada a todos pelo convite. E é um prazer muito grande estar aqui na nossa casa, né? Podendo falar um pouquinho dessa doutrina tão abençoada, tão consoladora, tão clara, né? Que nos traz a certeza do nosso futuro, do nosso passado, do nosso presente, nos traz esclarecimentos. E falar na própria casa da gente, né, é muito gostoso, porque a gente se sente de fato em casa, todos os dias, todas as quintas-feiras nós estamos aqui. Então, hoje eu queria passar para vocês um tema que eu acho bastante propício, bastante importante. Nós estamos, já falamos tanto isso, né, vivendo um momento de transição planetária. Vivemos um momento de transformação da humanidade, um momento em que a gente está vendo tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí pensamos, né? Será que esse mundo tem jeito? Será que esse mundo está cada vez pior? Que a humanidade está cada vez mais cruel, mais sem fé, mais desequilibrada? E nós sabemos, nós, com a clareza da doutrina espírita, que graças a Deus nós tivemos a oportunidade de conhecer, de vivenciar, de aprender, a gente sabe que não é assim. Nós sabemos que essa turbulência que vivemos é em relação a tudo que está se passando, porque nenhuma transformação, nenhuma mudança, ela ocorre assim como num piscar de olhos, principalmente uma mudança desse porte. Nosso planeta que tem milhões, né, diria talvez até bilhões de anos, desde a sua formação lá da matéria gaseificada, que foi se juntando, se formando. Então, Deus, através da sua sabedoria, em razão das suas leis de evolução, de progresso, criou esse planeta maravilhoso para nós, que foi uma condensação de fluidos e serve para a nossa sala de aula, né? Nós estamos aqui para viver, para exercitar nosso aprendizado no dia a dia, utilizando o nosso corpo físico, que é o nosso instrumento. Então, sabemos dessa transformação que a gente está atravessando, né? E que não a sentimos de uma maneira muito evidente, porque ela vem ocorrendo com o passar do tempo, e nós estamos bem no meio dessa mudança. E aí a gente fica pensando, o que é essa transformação? É a transformação material do nosso planeta, por exemplo, do clima, do ambiente, do relevo? Não é isso, é a transformação dos espíritos que habitam a Terra, né? Quer seja enquanto encarnados, no plano físico, material, quer seja no plano espiritual, no orbe da Terra, né? Nessa erraticidade ligada ao nosso planeta. E como que a gente faz essa transformação? Como que esses espíritos eles vão evoluir? Ou como que vai se melhorar a humanidade para que a gente mude de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal? De que maneira? Através da educação, através da melhoria, através do aprimoramento dos espíritos que aqui vivem, né? E como é que se transforma? Começando desde o princípio, quando ainda são bebês, criancinhas, cada espírito que vem habitar um corpo físico, que reencarna, ele tem essa possibilidade de transformar a sua existência, melhorar, se aprimorar. Nós falávamos agora há pouco, antes da abertura da reunião, com a Avenir, com
com a Cleusa sobre a evangelização dos filhos. A gente estava num bate-papo aí e falando sobre a evangelização, falando sobre a educação das crianças. As várias etapas, vários estágios que os seus filhos fizeram, né, nessa evolução. O quanto é importante esse aprendizado que a criança recebe desde pequenininha, desde o berço, para transformação da humanidade, para a transformação do nosso entorno, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, né? O quanto é grande a responsabilidade dos pais e educadores. E aí eu escolhi esse tema que eu acho maravilhoso, que é deixai vir a mim as criancinhas. Então, nós vamos falar, é uma passagem do Evangelho, né, de Mateus, que ele fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aí vem Marcos e completa a história, uma passagem que se deu com Cristo enquanto eles estavam num lugar, né, num campo florido, pregando o evangelho. E aí chegaram várias crianças, se aproximaram de Jesus, alegres, felizes, e os apóstolos que estavam com Jesus quiseram afastar essas crianças, porque elas estavam atrapalhando o que Jesus estava falando, Jesus estava pregando, e quiseram afastar as crianças para não atrapalhar, né? E foram até meio rudes. E aí Jesus os interrompeu e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçou as crianças e lhes abençoou, impondo-lhe as mãos. Quando a gente observa e analisa essa passagem do Evangelho, é importante a gente refletir que o que Jesus quis dizer naquele ensinamento, que toda oportunidade que Jesus tinha, ele ensinava, né, através de gestos, através de exemplos, através de parábolas. Então, nesse momento, ele ensinou os apóstolos que o reino dos céus é para as crianças, mas não para criança, apenas para as crianças, porque são crianças, são puras, mas para todo aquele que tiver o seu espírito puro, semelhante ao espírito de uma criança. Porque Jesus sabe, nós sabemos, que o espírito que habita uma criança, ele tem um passado, ele não é um espírito que começou agora, né? Sem um passado, sem todo um histórico de dificuldades, de imperfeições, muitas vezes até de crimes que tenha cometido. Então, ele está momentaneamente ocupando o corpo de uma criancinha, e nesse momento ele manifesta apenas aquela tendência de pureza, sem orgulho, sem vaidade, sem egoísmo, é a simplicidade da criança. Então, Jesus falava que a pureza de coração é inseparável da simplicidade, da humildade. E todo pensamento egoísta, pensamento de orgulho, não possibilita que o coração seja puro, né? Então, por isso que Jesus toma a infância, aquela criança pura, tão inocente, como símbolo da pureza e da humildade. Assim que ele compara que todo aquele que tiver um coração puro, como o de uma criança, esse sim já estará apto para ver o reino de Deus. E em que sentido? Quando nós evoluirmos o suficiente, lapidarmos o nosso espírito, aí sim não será mais necessário que reencarnemos muitas e muitas e muitas vezes para que a gente venha aqui com a finalidade de se depurar, de se melhorar.
Então, somente quando a gente atingir esse estágio de grande pureza é que não mais precisaremos reencarnar, a não ser em missões, né? Quando assim o nosso Pai achar e julgar necessário. Então, essa é a importância, né, de Jesus tratar as crianças daquela forma e exemplificar o quanto é importante que nós tenhamos o nosso coração puro, que busquemos isso. Né? Porque se a gente considerar todo o período de existência desse espírito, nós sabemos que ele está momentaneamente ali ocupando aquele corpo daquela criança, porque ele vai aos poucos evoluindo, inclusive amadurecendo, e seus órgãos vão se desenvolvendo, e aquele espírito que habita nessa criança, ele vai começando a mostrar aos poucos as suas características. Então, mas do ponto de vista, né, da vida presente, se a gente pensar assim, a criança ainda não pôde manifestar aquelas suas tendências perversas, né? Talvez uma imagem de mais orgulho, mais egoísmo, mais maldade de coração, e sim, ele oferece aquela imagem da inocência e da candura. Então, Jesus estava certo quando ele dizia que o reino de Deus é para as crianças, porque ou seja, para aqueles que se assemelham às crianças, né, os puros de coração. É nesse sentido que Jesus queria dizer. Mas se o espírito da criança já viveu, por que ao nascer ela não se apresenta como ela é de verdade, como esse espírito é de verdade? Por que ele, quando nasce, ele é tão mais singelo, ele é mais, vamos dizer assim, aquela pureza, aquela ternura que a criança tem? Porque tudo é sábio nas obras de Deus. Imagine você, um ser tão novinho, tão pequenininho, né? Um bebê, se ele viesse já com aquela característica de adulto, vamos dizer assim, aquele caráter de adulto, aqueles traços de maturidade, aqueles sentimentos de orgulho, de vaidade, enfim. Como é que os pais conseguiriam ter aquela ternura por aquela criança? E por que a gente, cada vez que a gente retorna, né, ao corpo físico, numa nova encarnação, a gente tem que começar tudo de novo, voltar a aprender a se movimentar, voltar a aprender a enxergar direito, a mamar, né, para poder se alimentar, suprir a nossa fome, aprender a engatinhar, aprender a caminhar, aprender a balbuciar palavras, conhecer as pessoas. Por que será que a gente já não poderia nascer com toda aquela bagagem que a gente já teve de vidas passadas, falando, sabendo ler, sabendo escrever, sabendo trabalhar, né? Porque Deus faz as coisas exatamente da forma como tem que ser. A gente tem que começar lá do zero, né? Como um ser frágil, pequenino, e que depende dos cuidados daqueles que são nossos pais ou responsáveis pela nossa criação, para que a gente seja aberto a esse aprendizado, a essa renovação tão necessária para o espírito. Então, se ali viesse uma criança já com características vamos dizer assim, de maldade, de traços de adulto, com certeza os pais não teriam a mesma compaixão, o mesmo amor, a mesma dedicação para cuidar daquela criança. Esse amor dos pais seria totalmente diferente. Então, essa lembrança das nossas individualidades anteriores, como que nós éramos, né? Ela acontece assim, se a gente se lembrasse daquilo, das nossas vidas passadas, a gente teria grandes inconvenientes. Então, como que funciona, como que a gente
consegue retornar para essa nova vida sem que a gente tenha essa lembrança, sem que a gente tenha claro como nós fomos na vida passada. Se a gente tivesse essa lembrança forte, ela poderia talvez nos, veja bem, causar inclusive problemas nas próprias relações sociais. Se a gente se lembrasse quem a gente foi, quem nossos pais, nossos parentes tenham sido em existências passadas nessa convivência, o quanto isso poderia ser prejudicial. Então, quando a gente vem para esse plano encarnar novamente, a gente passa por um período de esquecimento do que nós fomos, guardamos apenas uma intuição, né? Principalmente aquilo que vai nos auxiliar a nos melhorar, porque é necessário que assim seja. Então, a cada nova existência, o homem adquire mais inteligência, mais conhecimento, habilidades, né? Vai desenvolvendo, porque o espírito, ele não evolui apenas moralmente, ele evolui na parte da questão da inteligência, de habilidades manuais, enfim. Nós vamos crescendo, evoluindo, porque é assim que tem que ser. Não basta que o espírito evolua apenas na sua inteligência, porque ele precisa também evoluir moralmente, mas também não basta que ele só evolua moralmente, mas na parte da inteligência, de habilidades físicas, ele não consiga. Tem que haver essa caminhada, esse aprendizado, essa melhoria constante do espírito para que ele consiga se tornar, de fato, um espírito superior, né, com um grande conhecimento. Então, quanto mais o homem vai evoluindo, maior ele consegue ter a possibilidade de distinguir o bem e o mal, né? De saber o que é bom, quais são as atitudes corretas, quais são as atitudes que não são do bem, né? O homem consegue ter esse discernimento. Aí, quando ele retorna, o espírito retorna para a sua vida primitiva, ou seja, a vida espiritual, ele vai ter aquele período isso pode levar anos, pode levar muito tempo, de reflexão, como que uma imagem que se processa na sua mente, na sua visão, e ele consegue fazer uma avaliação de toda a sua existência, de todos os seus atos, como que foi as suas últimas existências, especialmente a sua última, né? Onde ele errou, o que ele poderia ter feito, o que poderia ter deixado de fazer, no sentido de se melhorar. E aí ele, né, à medida, de acordo com o grau evolutivo do espírito, ele observa aquilo, se arrepende. Quando ele se arrepende, ele já começa a pedir ao Pai, ao Criador, uma nova oportunidade reencarnatória, para que ele possa vivenciar novamente outra existência, muito provavelmente próximo daqueles com os quais ele conviveu na sua última existência, que são os espíritos familiares, e ali ele vai ter a oportunidade, quando alguma criança for nascer, de reencarnar nessa criança. Então, como é que se passa esse processo, né? O espírito, então, ele pede essa prova, vamos dizer, essa oportunidade para que ele possa, ali, no plano encarnado, desenvolver, da mesma forma que desenvolver suas habilidades, desenvolver seu conhecimento, também reparar algumas faltas e aprimorar, burilar seu espírito, vencer essas, não vamos dizer assim, tentações, mas vencer aquelas ideias que talvez lhe fariam novamente cometer aquelas faltas, né? E assim melhorar suas imperfeições. E aí ele pede o auxílio da espiritualidade amiga, dos espíritos superiores, e normalmente vai ter aquele que já lhe é familiar, né? Que tem aquele cuidado, aquele carinho para que esse espírito o acompanhe e o auxilie durante aquela sua nova jornada encarnatória. Então, se nós não temos, durante a nossa vida corporal, uma lembrança exata, do que a gente fez nas nossas existências anteriores, a gente tem a intuição,
dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, nós temos aquela vozinha que fala para a gente, uma vaga lembrança, né, do nosso passado, do que a gente deve ou não fazer. É aquela consciência que nos previne para que resistamos a essas tendências ruins, inferiores que a gente possa ter. E aí nos previne de cometer as mesmas faltas, para que a gente possa ir melhorando. Então, à medida que vai se aproximando aquele período, a oportunidade reencarnatória, o espírito, então, ele se prepara para reencarnar. Ele começa a sofrer uma perturbação e vai perdendo aos poucos essa consciência de si mesmo. Ele vai se preparando para retornar ao plano físico, né, ao plano material. Durante um certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado meio que latente. É como se a gente estivesse naquele torpor do sono, que a gente está meio acordado, meio dormindo, não sabe ao certo se é um sonho, né? É mais ou menos essa a sensação do espírito. E aí, quando a gente vê na questão, no capítulo da Gênese, que fala como que ocorre esse processo do espírito encarnar num embrião, o fluido espiritual, que nós sabemos, é o traço de união entre o espírito e a matéria. É através desse fluido espiritual, durante a sua união com o corpo, ele serve como se fosse um veículo de pensamento do espírito. E para que ele serve? Para transmitir o movimento às diversas partes do organismo daquele ser físico, né? E as quais essas partes atuam ao impulso do espírito para repercutir as sensações, as vontades do espírito. Os nervos, então, são seus fios condutores, né? Como o telégrafo funciona de condutor para o fio, né? O fio elétrico, é da mesma forma. Quando o espírito tem que reencarnar, então, num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão do seu perispírito, vai se ligar ao embrião, que o atrai, esse embrião atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, à medida que esse embrião ele vai se desenvolvendo, o laço vai se estreitando, esse laço perispiritual, né, do espírito que está chegando ali para habitar aquele corpo. Então, sob a influência do princípio vital material do embrião, o perispírito, que possui as certas propriedades da matéria, ele vai se unindo molécula por molécula ao corpo que está se formando ali, naquela gestação. Por isso, nós podemos dizer que, por intermédio do seu perispírito, o espírito se enraiza nesse embrião como se ele fosse uma planta na terra, criando raízes. E aí, quando o embrião chega ao seu pleno desenvolvimento, a união se completa e, então, o ser nasce para a vida exterior. E aí, desde o momento que ele se liga, né, nesse estado, né, nesse embrião, ele sente aquele processo de perturbação que vai aumentando, vai esquecendo totalmente da sua vida passada, à medida que esse embrião vai crescendo. De forma que, quando o espírito nasce, a criança nasce, ele nunca, jamais, ele presencia seu próprio nascimento, porque ele está num estado, assim, sem consciência. E aí, esse estado transitório, né, ele é necessário para que esse espírito tenha um novo ponto de partida. Como nós falamos, tudo é sábio nas obras divinas. Aí ele zera, ele está começando do princípio. E por isso que ele esquece a sua existência passada e agora, para quê? Para que não lhe sirva de estorvo, para que nada ali lhe prejudique, lhe atrapalhe, e sim, ele só vai carregar aquela intuição, né, e as habilidades que ele aprendeu em vidas passadas. Então, dessa forma, esse espírito ele renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, ele é ser sustentado, né, pela intuição que ele carrega.
da experiência anterior, das experiências anteriores. E aí, quando a criança respira, esse espírito vai aos pouquinhos recobrando suas faculdades, que vão se desenvolvendo aos poucos, à medida que vão se formando seus órgãos, se consolidando, o cérebro vai desenvolvendo a inteligência, aos poucos ele vai aprendendo as habilidades físicas, né? Ou seja, as manifestações físicas do seu novo corpo, e aí ele vai aos pouquinhos recuperando essas faculdades que ele possuía. Então, ao mesmo tempo que o espírito ele recobra a consciência de si mesmo quando ele nasce, ele também perdeu a lembrança do seu passado, sem perder as habilidades, as qualidades, as aptidões anteriormente adquiridas, né, que ficaram aí temporariamente no estado meio que latente, né, mas quando voltar à atividade, esse conhecimento vai ajudar esse espírito a avançar mais rapidamente, melhor ainda do que antes, porque sabemos que não existe retrocesso dos espíritos, do aprendizado, a gente apenas pode estacionar, os espíritos podem estacionar no seu aprendizado, na sua evolução, mas ela não regride. Então, à medida que ele vai evoluindo, ele vai cada vez adquirindo bagagem maior e se tornando mais depurado, mais inteligente, mais hábil. Então, o seu renascimento é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir, a partir do grau evolutivo onde ele havia atingido na sua existência passada, através do seu trabalho, do seu esforço anterior. E aí, com seu livre-arbítrio, com seu esforço, com sua força de vontade, perseverança, agora ele vai se utilizar daquele novo corpo físico, que é seu instrumento, e aí seguir a sua jornada evolutiva. Aí, novamente, se manifesta a bondade do Criador, porque a lembrança do passado, né, iria ser um entrave, somado, às vezes, às dificuldades, às aflições da vida atual. Se ele soubesse do seu passado, que pode não ter sido um passado muito bonito, só teria que atrapalhar aquele espírito. Inclusive, como falamos, a convivência com as pessoas que vivem, né, em torno de si, na sua família, no seu trabalho, poderia só ser prejudicial essa lembrança. E aí a gente vai, então, continuando, a gente vai pensar o quê? Aí o espírito, ele apenas se lembra do que aprendeu, porque isso vai ser útil para ele, tá? Se às vezes ele tem aí uma certa intuição, é como a lembrança de um sonho que passou, ele sabe aquilo no íntimo do seu ser, mas isso apenas vai servir para quê? Para lhe auxiliar. E aí também, né, claro, auxiliado pelos seus protetores, pelos seus mentores, pelos seus anjos de guarda, que ele vai utilizar esse conhecimento, essas habilidades anteriores para o seu desenvolvimento. Então, quando nós retomamos uma vida de encarnação, né, uma nova encarnação, não há uma interrupção da vida espiritual. O espírito, ele é muito, muito antigo, porque ele permanece sempre vivo, só alternando estados, né, estados de erraticidade no plano espiritual e estados de encarnado no plano material. Apesar do esquecimento do passado, não existe uma interrupção. Cada espírito é sempre o mesmo, antes, durante e depois da sua encarnação. Ela é apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento, ele ocorre apenas durante a vida exterior de relação, essa vida que estamos vendo aqui agora, né, que estamos conscientes. Porque durante o sono, o espírito tem a lembrança, a vaga lembrança, ele pode se desprender parcialmente dos seus laços carnais, né, e estar aí, vamos dizer, na liberdade
do plano espiritual, da vida espiritual, inclusive tendo contato com seus amigos, espíritos que ainda permanecem no plano espiritual, e aí receber conselhos, né? Receber intuições que vão lhe ajudar nessas suas dificuldades. Na pergunta do capítulo 7º do Livro dos Espíritos, que fala do retorno à vida corporal, na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: qual é para o espírito a importância de passar pela infância? Aquilo que nós falamos. Por que já não retoma grande, crescido, sabendo fazer tudo, com todas as habilidades? Por que tem que começar do zero, tudo de novo, a cada nova encarnação? Aí os espíritos respondem: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem lhe ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, nesse período em que a criança é frágil, é dependente, né, dos adultos que estão responsáveis pela sua criação, é que ela está mais aberta, mais suscetível a esse aprendizado. E aí que entra a responsabilidade dos adultos, do pai, da mãe, dos avós, enfim, daqueles que criam essa criança, né? Então, o período infantil é o mais importante, o mais propício para a tarefa educativa. Até os 7 anos, principalmente, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência. A debilidade dos primeiros anos o torna sensível e acessível, aberto a receber esses conhecimentos, aos conselhos daqueles que são os responsáveis pelo seu progresso, né? Naquele estágio, naquele período. Passada essa época infantil, que é necessário esse cuidado, essa vigilância e carinho, né, por parte das pessoas, dos pais principalmente, os processos de educação moral que formam esse caráter, eles se tornam mais difíceis com a integração desse espírito, desse ser, no seu mundo orgânico material. Cada vez mais a gente percebe a influência do meio onde a criança, onde o ser humano vive sobre si próprio. Inclusive influências espirituais, né? Porque à medida que o espírito ele vai evoluindo, ele vai crescendo nessa idade, ele começa a observar esses apelos do plano material. Televisão, hoje não é mais nem tanto televisão, né? Mas celular, internet, o consumismo, os relacionamentos com os pares, com outras crianças, que às vezes têm algumas tendências de egoísmo, de maldade mesmo, que já vai desenvolvendo, e isso tudo vai produzindo uma influência naquela criança a partir dos seus 7, 8 anos, quer dizer, já vem desde os 3, 4, mas assim, a idade que é mais propícia e mais aberta e mais fácil para que a gente consiga trabalhar esse caráter e essa moral dessa criança enquanto eles são ainda pequenininhos, mais inocentes, dificilmente mentem, né? Tem aquela pureza de coração. Então, à medida que o ser humano ele vai evoluindo na sua idade aqui, nesse plano encarnado, ele vai sendo suscetível mais a esse mundo material e essas influências. E aí, se lhe faltou uma luz, um ensinamento mais aprofundado enquanto ele era pequenininho, isso vai fazer falta, infelizmente. Não vamos dizer assim que vai fazer o retrocesso da evolução desse espírito, porque a gente não retrocede, mas pode atrasar a sua evolução, que poderia ter sido acelerada, né? Se ele tivesse uma boa formação de caráter,
de moral por parte das pessoas que foram responsáveis. Então, os espíritos, eles retornam para a vida espiritual, como nós já falamos, para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza dessa pouca idade os torna flexíveis e acessíveis aos conselhos e à experiência daqueles que são os responsáveis em lhes ajudar o progresso, né? Aí a criança, na infância, ela não é... Então, essa fase da infância, ela não é apenas útil, mas ela é indispensável e necessária, e é uma consequência natural das leis de Deus, que são, principalmente, a lei do progresso, as leis que regem o universo. Isso é natural de acontecer. Todos tendemos à evolução. Assim tem que ser. Os planetas evoluem. Então, os pais, eles podem e devem ajudar na evangelização no lar. Falamos antes, né, sobre a importância da formação, inclusive religiosa, das nossas crianças. Sobretudo pelo exemplo. Qual é o maior aprendizado que os pais podem deixar para os seus filhos? Exemplo. A Cleusa falava aqui dos trabalhos que a sua mãe fazia quando era encarnada e que eles aprenderam, né? Não só trabalhos manuais bonitos, mas fazia roupinhas para as crianças carentes. Quer dizer, que exemplo que essa mãe deixou para esses filhos, né? Essa é a melhor metodologia para o aprendizado de valores morais daqueles que vivem conosco. Então, a gente mostrar, ensinar através do aprendizado, através de lições. E aí eu vou falar sobre as instruções dos espíritos. Santo Agostinho, lá em 1862, que passou para Kardec. Mães e pais, abraçai, pois, a criança que a sabedoria divina colocou em seus braços. Podem não ser pais verdadeiros, mas foram os responsáveis por criar aquele serzinho pequeno e frágil, né? Através de uma adoção, né? Alguém que veio parar nas suas mãos, né? A vida encaminhou aquele ser frágil. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ele está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Fazei como bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Então, aquela árvore, ela está crescendo meio tortinha, nós vamos aparando essa árvore para que ela não se atrapalhe no seu crescimento adequado. É assim que a gente faz com as crianças, podando as arestas, tentando fazer com que ele cresça para o alto, né? Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de serem pagos mais tarde pela ingratidão de seus filhos. Compreendeis que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizestes da criança que te foi confiada a sua guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vossa tristeza será de vê-la entre os espíritos sofredores quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para essa criança. Solicitareis essa encarnação na qual a cercareis de mais cuidados, de mais atenção, e ela, cheia de reconhecimentos, vos envolverá no seu amor. As grandes provas são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito,
desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, pela lamentação, se não se quiser perder o fruto da prova de ter de recomeçar, de ter que recomeçar. Quando os pais fizeram tudo para o adiantamento moral dos seus filhos e não conseguiram, mesmo assim, êxito, não tem que lamentar, a sua consciência pode ficar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus lhes reserva uma imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Olha que coisa linda. Então, façamos nós a nossa parte. E essa questão do exemplo, né? É muito importante. Eu não sei se eu já falei aqui para vocês em outra oportunidade, eu vou repetir porque eu gosto muito. Eu nasci numa família de 7 irmãos. Naquele tempo, eu imagino que a grande maioria de vocês deve ter aí a idade próxima de mim, 60, eu vou fazer 60 anos. A gente não tinha muitos brinquedos, a gente não tinha muito material escolar, até porque nosso país ainda era muito limitado em tecnologia, em indústria. Então, a gente não tinha esse conforto material que temos hoje, né? Nossos pais não eram aquele primor de dar carinho, de dar atenção. A gente apanhava, sim, apanhava muitas vezes, porque criança é arteira. E a forma que eles tinham de ensinar era, às vezes, batendo, né? Mas, assim, nós aprendemos, nós crescemos, nós evoluímos, e o que me traz, assim, de uma lembrança muito forte de aprendizado do meu pai, eu queria passar aqui para vocês, a gente trabalhava muito cedo, meu pai tinha um comércio, os filhos todos trabalhavam nesse comércio, ele nem tinha balconista, era os filhos. E eu, desde os 6, 7 anos, já ajudava ali na loja. E aí, um dia, a gente tinha fome naquele horário da tarde, assim, daí minhas irmãs falaram, toma aqui um dinheiro, vai lá comprar umas balas, uns doces para a gente comer agora à tarde, um lanchinho, na venda que tinha na esquina. E eu, pequenininha, fui, naquele tempo não se preocupava em criança sozinha, assim, a gente era muito mais solto, né? Eu fui comprar os doces. E era uma vendinha, era uma senhorinha bem idosa que trabalhava nessa loja, e ela tinha os doces, eram daqueles potes de vidro, ela pegava com uma conchinha, botava num saquinho de papel, foi o que ela fez, me deu os doces, eu paguei, e ela me devolveu o troco muito maior do que o dinheiro que eu tinha dado para ela. E eu não era bobinha, tinha quase 7 anos, mas eu já sabia que aquele dinheiro valia mais que aquele que eu tinha dado para ela. Na mesma hora, é claro, fiquei feliz. Eu peguei o dinheiro, as balas e voltei para a loja dos meus pais e ali eu cheguei feliz da vida. Falei, olha que coisa maravilhosa. Eu comprei doces, está aqui todos os doces e ainda trouxe mais dinheiro do que eu tinha levado. E aí, meu pai ouviu esse meu relato. E ele não me bateu, porque ele entendeu que não foi minha falta, né? Mas, assim, o ensinamento que ele me deu valeu para toda a minha vida, para todas as minhas vidas futuras, da questão do que é meu e o que é dos outros é dos outros. Ele me mandou devolver o dinheiro, ele falou, você vai lá agora e você devolva esse dinheiro para ela, fale para ela que ela te deu o troco maior e que você quer o troco certo, porque o dinheiro é dela. E eu voltei e devolvi o dinheiro. Então, esse aprendizado eu nunca mais me esqueci, porque muitas coisas da nossa existência a gente esquece dessa existência atual, né? Tanta coisa na nossa cabeça, mas esse conceito de honestidade, de valor, se sobrepôs a todas, vamos dizer assim, imperfeições do meu pai, que ele tinha, como todo ser humano, imperfeições, e que eu vi no decorrer
consciência que foi aumentando à medida do meu amadurecimento. Então, essas imperfeições hoje me servem como exemplo para não fazer igual. Agora, aquilo que ele me mostrou de mais nobre, que essa questão do aprendizado, do caráter, vai ficar para mim para o resto da vida. Então, esse exemplo, esse ensinamento, essa responsabilidade que nós temos sobre os nossos filhos, sobre aquelas pessoas, nossos netos, nossos alunos, né? Ou aquele que eventualmente está convivendo conosco, que é mais jovem, que vê na gente um exemplo. Qual é a nossa responsabilidade de ensinar? Esse conhecimento que a gente adquiriu aí à custa de outras existências, de muita bordoada que levamos, de muito tropeçar, de muito aprender, e que a gente tem um pouquinho, vamos dizer, em vantagem em relação àquele que ainda não viveu tudo isso, a gente tem obrigação de compartilhar. E quando Emmanuel fala para a gente, em mais um minutinho, André, eu posso me estender mais 2 minutinhos só para ler esse texto que eu já compartilhei nas mensagens diárias, um texto de Emmanuel, olha só que importância. Vede, não desprezais alguns desses pequeninos. Então, é do Evangelho de Mateus, né, que Jesus falou. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais, alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material de seus filhos, mas lhe relegam a alma a um lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, em que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezeis, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura, todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, essa é a mensagem que eu queria passar, a importância da educação, principalmente do exemplo que nós damos a todos aqueles que se espelham em nós, a todos aqueles a quem nós, de uma certa forma, exercemos influência. Se queremos um mundo melhor, comecemos na nossa própria família, no nosso entorno, aonde a gente tem a possibilidade de auxiliar o outro com esse conhecimento. Eu agradeço vocês pela atenção, peço desculpas pelo adiantado aí da hora. Vamos trabalhar na educação, vamos trabalhar para que esse mundo se transforme, para que as pessoas, os espíritos que aqui convivem se transformem através da sua melhoria moral. Obrigada a todos, boa noite.
Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Magali, gratidão pela recordação aí da responsabilidade nossa com as crianças, né? Já fomos crianças, mas passamos por essa fase e assumimos outras responsabilidades, né, perante as crianças. Gratidão, Magali.